Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez neste momento de reflexão e fé. O meu desejo é que o nosso Deus, Ele possa vos abençoar grandemente, dando a todos muita paz, felicidade, muita sabedoria e entendimento dos céus, para trilharem no caminho, nos retos caminhos de Deus e também desta Santa Igreja Apostólica. Muito obrigado pela sua audiência e o assunto o qual nós iremos meditar nesta oportunidade é um assunto muito importante, muito interessante, inclusive para os senhores pais. Seja os senhores que já têm aí os seus filhos criados, moços, jovens, como também vocês, queridos pais jovens, que tem aí o seu filhinho recém-nascido, aí de 0 até 5 anos de idade. Eu quero lhes fazer uma pergunta, e vocês, os senhores, poderão responder a si mesmos, aí no seu lar, onde estiverem. Ok, meus queridos irmãos? A pergunta é: você tem receio de impor limites quanto à educação do seu filho pequeno? Porque muitos pais têm esse receio, porque acham que uma postura mais firme, mais rígida, como muitos dizem, poderá traumatizar a criança ou mesmo deixá-la magoada, aborrecida. Mas acreditem, meus queridos irmãos, senhores, jovens, é justamente o contrário. Quanto mais cedo os senhores os estimularem no sentido educacional, quanto mais você, senhores, mostrar a eles que é preciso ser rígido, que em certos momentos é preciso ser duro, esta criança terá mais chance de no futuro se tornar pessoas, jovens, senhores, bem-sucedidos na vida. Entenderam? Mas uma coisa, meus queridos irmãos, senhores, jovens, que é preciso que entendam: educar uma criança é um longo e constante exercício. Não é fácil. A cada dia, a cada momento, sinalizar sim ou não para suas atitudes, para suas reações. Entenderam, queridos pais? É preciso muito empenho, é preciso muita dedicação e esforço. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, meus queridos irmãos, amigos, pais, infelizmente, muitos pais, depois de um dia exaustivo, de um dia cansativo de trabalho,
de negócios, chegam na sua casa, no seu lar, e acabam relaxando na missão de colocar, de impor limites claros e muitas vezes rígidos para os seus filhos. Entenderam? Acabam deixando de observar os feitos, as atitudes deles. E é quando muitas coisas acabam passando despercebido. Mas eu lhes digo, meus queridos irmãos, queridos pais, o dever de estabelecer os comportamentos que são ou não aceitáveis vai muito mais além da disciplina. É importante que desde o nascimento, desde o berço, o seu bom exemplo esteja presente na vida deles. Tem um ditado popular muito sábio que diz assim: o exemplo arrasta. Entenderam, meus queridos irmãos, meus queridos pais? É preciso que a sua vida seja exemplar diante dos olhos dos teus filhos. Sejam eles pequeninos de berço, sejam eles já jovens, adolescentes. O bom exemplo é tudo. Eu sempre costumo dizer que o bom exemplo, ele vale mais do que 15, 20 palavras ditas. Entenderam? E existem dois modelos de educação. Existe a educação informal e a educação formal. Eu explico aos senhores. A educação informal é aquela que as crianças, os jovens, aprendem no dia a dia com as pessoas do círculo familiar, com os amigos, no seu dia a dia. Entenderam? E essa educação informal, que ela é aprendida, como eu disse, no círculo familiar, com os amigos, é nessa educação que a criança, o jovem, aprendem as regras do convívio social, cabendo os pais, portanto, ensiná-los, estimulá-los a cada dia do seu viver. É essa educação que vai dar também uma estrutura espiritual para a criança, para o jovem, para a juventude. Entenderam? Já a educação formal, acadêmica, como quiserem, já é uma função da escola, que seria também uma continuação da educação informal, a educação familiar. Entenderam, meus queridos irmãos, jovens, senhores pais, a diferença da educação informal da educação formal? Porém, infelizmente, o que nós observamos nos dias atuais é que muitos pais têm deixado a sua parte, que é a educação informal, de ensinar, de mostrar os perigos da vida, de mostrar a necessidade de serem pessoas de bem, conviverem bem na sociedade.
muitos pais, infelizmente, estão deixando esta educação informal somente para a escola. E isso não é viável. Nós, como pais, nós precisamos dar aos nossos filhos a base. Entenderam? Para que quando eles começarem a dar os primeiros passos, para que quando eles começarem, por exemplo, a frequentar uma escola, eles têm a base fundamental, de maneira então que a escola vai moldar, vai preparar e vai completar essa educação. Mas tudo isso, meus queridos irmãos, amigos, senhores pais, é como eu disse lá no início, tudo isso, primeiramente, é necessário o bom exemplo. No caso nosso de apostólicos, por exemplo, os pais precisam incentivar, levar as suas crianças, os seus filhos na igreja e mostrar a eles que lá na igreja é um lugar, é um local onde nós vamos cuidar da alma, do espírito, e que, portanto, é um lugar sagrado, onde não deve haver brincadeiras, distrações, conversas desnecessárias. É preciso total respeito e reverência. E isso é papel dos pais, ensinar, mostrar aos seus filhos, já desde pequeninos. E mais um detalhe, isso não pode ser feito lá na igreja, nos momentos de reuniões, não. Isso precisa ensinar em casa, no lar. Antes de irem para a igreja, já ensiná-los. Olha, meu filho, nós vamos agora para a igreja. Lá é um lugar sagrado. É preciso que você tenha respeito, educação, faça silêncio, não brinque, para que os anjinhos, os santos que lá estão presentes, possam te ajudar, possam te abençoar. Entenderam, meus queridos irmãos? Então isso já é a educação informal, que é o dever dos pais estar passando para os seus filhos, para os seus pequeninos. É preciso ensiná-los a crer em Deus, nos santos, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vô Rosa. Falar para eles quem foi a Santa Vô Rosa, o Santo Irmão Aldo. Falar para eles de tudo aquilo que o Santo Irmão Aldo realizou nesta igreja apostólica, e que hoje é um profeta, é um santo de grande poder e que cuida de nós. Às vezes, os pais ficam pensando, mas o meu filho ainda é muito criança, muito pequeno, como eu vou explicar essas coisas para ele? Eles entendem, irmãos. As crianças, principalmente de hoje, são muito inteligentes, muito espertas. E tudo que você, o Senhor, disser para ela, ela vai gravar na memória, podem ter certeza disso. Sejam coisas boas ou ruins, elas vão gravar. Por isso, a necessidade do bom exemplo. Entenderam, meus queridos irmãos? Um outro detalhe que eu quero também aproveitar este momento de reflexão e alertar aos senhores pais. Muito cuidado com quem os seus filhos andam, com quem eles ficam, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nos dias atuais, está havendo aí, neste mundo, uma onda muito grande de estupro, uma onda muito grande de violência sexual contra as crianças, os adolescentes. Por isso, meus queridos pais, que me assistem neste momento, muito cuidado, vigie os seus filhos, já desde pequeninos, com quem andam, com quem ficam, com quem estão tendo muita amizade. Muito cuidado, meus queridos irmãos,
porque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles protegem, eles amparam, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Viu, meus queridos pais? Pensem nisso. Não descuidem deles um instante sequer. A sua ida para a escola, acompanhe-os quando for possível. Fiquem sempre lá alerta, atentos com quem eles estão andando, com quem eles estão ficando. Porque isso é muito perigoso, viu, irmãos? Infelizmente, é a situação que nós estamos vivendo na atualidade. Embora as autoridades estão trabalhando muito, muito mesmo. Estão lutando nesse sentido para inibir estas pessoas que, vamos dizer, que não têm senso, não têm o bom senso. E muitas vezes aí se aproveitam de crianças, de jovens. As autoridades estão trabalhando muito, mas infelizmente ainda tem acontecido muitos casos. Por isso nós, que somos pais, avós, tios, precisamos cuidar muito, muita atenção nesse sentido. Ok, meus queridos irmãos, senhores pais, avós, eu deixo, portanto, esta reflexão em vossos corações, um desejo sincero de ajudá-los a terem mais sabedoria, mais entendimento, e agradeço pela sua amável atenção. Um grande abraço fraternal e até o nosso próximo encontro. É aqui neste momento de reflexão e fé. Fiquem com Deus.